Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa e agradecer o convite feito pela Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down, na pessoa do senhor presidente, Antônio Carlos Testaro, e agradecer ao CONAD também pela oportunidade. Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, sou professora de Educação Especial, também fui gestora daquela rede. E aí o meu objetivo, nesse tempo que me é concedido, é apresentar principalmente algumas bases conceituais que norteiam a minha experiência prática, norteiam a minha convicção, orientam a minha convicção de educação inclusiva, né? E também as minhas bases conceituais das pesquisas que eu venho realizando e as pesquisas que eu já realizei no mestrado e no doutorado. Essas bases conceituais não são meras teorias, não estão desconectadas daquilo que acredito e daquilo que eu faço. E acredito que, para a gente entender educação inclusiva, são necessários fundamentos tanto de ordem filosófica, tanto de ordem histórica, tanto de ordem política e tanto de ordem legal. Se a gente fica só, né, no viés legal, a gente perde um pouco a questão filosófica. Se a gente fica só no viés histórico, a gente perde um tanto o viés legal e filosófico e educacional, que tanto fundamenta a educação inclusiva. E considero que as nossas maiores barreiras, elas não são as barreiras físicas, né? As barreiras arquitetônicas. As nossas maiores barreiras são justamente as mais difíceis de serem removidas, são as nossas barreiras conceituais, certo? Principalmente quando a gente encerra as pessoas em um único atributo, a sua deficiência, né? As professoras que me antecederam falaram tanto em complexidade, e a gente não tem por prática, ainda estamos exercitando, né, o olhar para a complexidade, porque, na verdade, a gente acaba encerrando a pessoa ou no seu gênero, ou na sua nacionalidade, ou na sua classe socioeconômica, e o mais preocupante, ou na sua deficiência. Então, para mim, é sempre preciso estar viva a pergunta: qual é o conceito, qual é a concepção de deficiência que pauta o nosso pensamento? Entendendo que as professoras que me antecederam colocaram aqui todo o percurso histórico de documentos políticos e legais. Agora, eu solicito esse exercício. Qual é a concepção de deficiência que pauta o nosso pensamento, que pauta as nossas práticas? Isso é uma base conceitual que tem que estar presente nesse conselho, até para as suas decisões, certo? E gostaria de trazer também uma outra base conceitual, que é: qual é o nosso conceito, qual é o conceito que nós temos de justiça social? É uma categoria que vem orientando aí os nossos textos políticos e legais, as nossas práticas, experiências, aquilo que a gente concebe, né, de bem-estar humano. Qual é a nossa concepção de justiça social? Então, eu gostaria de dizer para todos vocês, sei que muitas pessoas aqui são da área de direito, que alguns estudos que eu faço, e vou atrelando a minha experiência e minha pesquisa, são estudos direcionados às bases conceituais. E eu gostaria aqui de citar, e sei que quem é da área de direito sabe desses autores: Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau foram filósofos denominados contratualistas do século XVII e XVIII, vejam, do século XVII e XVIII, que teorizaram sobre o surgimento da sociedade civil e do Estado, a partir de um contrato social, que se efetiva por meio de um acordo entre as pessoas que são submetidas a um conjunto de regras.
O pensamento desses filósofos, o pensamento da filosofia contratualista, né, influencia até os dias atuais as nossas cabeças. Ou seja, nós somos regidos por um contrato social, né? Porque eles mesmos disseram, se não fosse esse contrato social, quer dizer, é o contrato social que marca o início da vida política e social e o fim do Estado natural. Porque, vejam, se a gente não tem o contrato social, os filósofos, e aqui, por exemplo, o Hobbes diz, sem o contrato social, o homem é o lobo do homem. O homem mata o homem. Então, Hobbes acredita numa natureza ruim do ser humano. Isso é Hobbes, não sou eu que estou dizendo, né? Já Jean-Jacques Rousseau já acredita que o homem é bom por natureza, o ser humano é bom por natureza, né? E a sociedade o vai corrompendo. Então, independente de uma base que acredita que o ser humano é bom por natureza ou o ser humano é o lobo do homem, todos esses filósofos contratualistas acreditam que a gente precisa ter um contrato estabelecendo regras e princípios básicos de convivência, de Estado e de sociedade, né? O Locke diz o seguinte também, antes do contrato, nós já temos direitos naturais intrínsecos. Por exemplo, o direito à vida é um direito natural intrínseco. Agora, vejam só, aqui eu gostaria de fazer um destaque às pessoas com deficiência. Antes mesmo da Constituição, antes mesmo do contrato social, o direito à vida, em determinados momentos históricos, foi negado à pessoa com deficiência. Na antiguidade, por exemplo, literalmente os romanos jogavam as pessoas com deficiência aos leões. Na antiguidade, num segmento da antiguidade, as pessoas com deficiência eram queimadas na fogueira da Inquisição. Eu sei que isso pode ser um tanto batido para todos nós, mas eu gostaria aqui de atrelar esse pensamento que eu estou desenvolvendo aos dias atuais. Ou seja, né, se hoje a gente está discutindo aqui o direito à educação, vejam bem, em muitos momentos históricos, o direito intrínseco à vida era negado. Ou seja, a gente fazia uma exclusão, né, pela eliminação física do outro, uma exclusão pela morte. E as professoras que antecederam, se não me falha a memória, a professora Delu, disse justamente isso. Esse direito intrínseco nos dias atuais não são violados? Não é violado esse direito? Quando uma mulher está grávida e ela sabe, né, que o seu bebê pode ter uma deficiência, uma síndrome de Down, não é permitido o aborto em muitos países? Então, esse direito intrínseco, né, o direito à vida, nos dias atuais, ainda não corre o risco de ser violado? Muito bem. Se a gente avança um pouco na história da deficiência, a gente sabe que, em determinado momento, o direito à vida às pessoas com deficiência lhe é concedido, isso é importante demarcar, quer dizer, vamos respeitar, vamos lhe conceder a vida, porém, em espaço à parte aos espaços comuns. E aí aqui é importante o vínculo. Se num momento histórico a exclusão era dada pela eliminação física do outro, em outros momentos históricos, né, a exclusão era dada pelo afastamento do outro aos ambientes comuns. Marquem isso, né? Para ver em que momento que a gente se encontra. E se muitas vezes a gente não está preso com raízes ainda desse passado histórico, de um outro que traz a eliminação física do outro ou o afastamento físico do outro. Muito bem. E aí, como resultado desse processo histórico
de eliminação física ou de afastamento físico, é claro que a gente solidificou uma concepção de deficiência relacionada à inferioridade e capacidade, e que leva a atitudes sociais de discriminação e preconceito daqueles que não tiveram a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência. Vejam, numa linha histórica, o quanto que a gente teve de antiguidade, o quanto que a gente teve de modernidade, o quanto ainda aqui está no nosso inconsciente, sem que a gente se dê conta disso, essa questão histórica, essa solidificação de uma concepção de deficiência, onde está relacionada a inferioridade e a incapacidade. Então, na teoria contratualista, o contrato social admite a participação de uma comunidade civil e é submetida a um conjunto de leis que teria por finalidade garantir o interesse de todos. No entanto, a gente tem que aferir quem faz parte desse contrato, para quem é feito os princípios políticos básicos, quem está incluído no contrato social. A filosofia política contratualista pensou no contrato social, mas pensem bem, percebam agora, observem. Porém, feito esse contrato social, participa dele quem tem igualdade de capacidade física e mental e de recursos. Parte daí a ideia de vantagem mútua. Nós temos essa influência até os dias atuais, que o nosso contrato social sugere uma vantagem mútua, ou seja, de capacidade física e intelectual e de recurso. Essa é a tese contratualista. Igualdade de capacidade física e mental e com capacidade econômica de produção. Então, essa filosofia, que ainda afeta as nossas cabeças, suas práticas, é de reconhecimento somente de pessoas que atendem a um padrão paradigmático da espécie humana. Repito, padrão paradigmático da espécie humana. Por isso, em nome desse padrão paradigmático da espécie humana, claro que a gente vê e viu na nossa sociedade as práticas de racismo, porque não são só as pessoas com deficiência que são alvo dessa perseguição pelo padrão paradigmático da espécie humana. É por isso que a gente vê as práticas de racismo, de homofobia, de sexismo, de misoginia, de xenofobia, deficientismo e capacitismo. Precisamos adentrar esses conceitos, deficientismo e capacitismo. Então, esse é o maior problema, essa fascinação pelo padrão paradigmático. Como se a dignidade humana pertencesse apenas a um grupo de humanos. Só é digno à vida quem não tem síndrome de Down. Só é digno à vida quem não tem paralisia cerebral. Não é? Então, nesse contexto, é que surgem os movimentos sociais de pessoas com deficiência, assim como movimentos de outros grupos excluídos dos benefícios da justiça. Grupos como as mulheres, os grupos étnicos raciais, os grupos LGBT, constituídos por pessoas que não tiveram a oportunidade de participar da escolha dos princípios políticos básicos e passaram a reivindicar direitos, passaram a ser matéria de justiça. Ou seja, gente, na linha histórica, na história da humanidade, há pouquíssimo tempo, as pessoas com deficiência passaram a ser matéria de justiça, assim como os negros, assim como os homossexuais, assim como as mulheres. Por que existem leis específicas para cada segmento? Porque eles não estavam incluídos no contrato social. Então, essa filosofia contratualista do contrato social determina certas habilidades para fazer parte do contrato. Uma racionalidade idealizada é exigida
para fazer parte do contrato? Uma racionalidade idealizada, uma identidade de referência, uma linguagem que segue a norma, uma igualdade de capacidade física e mental como pré-requisito para o acesso aos bens comuns, como é o caso da escola regular. Essas exigências geram grandes consequências para o tratamento de pessoa com deficiência na qualidade de sujeitos de justiça na sociedade. Volto a chamar a atenção para essa exigência do contrato. A racionalidade idealizada, se não é um pré-requisito para que todas as crianças estejam na escola regular. Por isso, determinados segmentos pensam em ambientes à parte, porque o que está em jogo não é a complexidade humana, não é o sujeito da justiça e todo o seu direito de acessar os bens segundo suas condições e capacidades, como também foi tão bem colocado aqui. Mas a gente tem dificuldade de seguir, isso está na Constituição, segundo suas condições e capacidades. Ou seja, frequenta uma escola comum e os sujeitos são reconhecidos pelas suas condições e capacidades, e não por uma racionalidade idealizada, não por uma igualdade de capacidade física e intelectual, e sim por uma igualdade de dignidade. Agora, nessa base histórica, nós temos que chamar a atenção para o início dos anos 60. Início dos anos 60 no mundo, início dos anos 90 no Brasil, surge o movimento de integração escolar. Vamos lá ver o que diz o movimento de integração escolar? Há diferenças conceituais entre integração e inclusão. E parece que a gente está fazendo uma confusão entre um movimento e outro. O que diz a integração escolar? Preste atenção. A perspectiva dele era de inserção parcial de estudantes com deficiência no ensino regular. Ou seja, dependeria da natureza, da dificuldade do sujeito. A inserção parcial, já existiu num determinado momento histórico, no mundo e no Brasil. Então, em nome de uma racionalidade idealizada, a escolarização de pessoas com deficiência significava admiti-las em turmas comuns apenas quando estas estivessem prontas para acompanhar os demais colegas nas atividades escolares. Ou também faz parte do movimento de integração escolar, e já tivemos essa experiência, e temos em bem menor escala, as classes especiais dentro das escolas regulares, ou de integração de tempo parcial nas escolas comuns. Faz parte ainda do movimento de integração escolar, e repito, início dos anos 60 e mais fortemente início dos anos 90 no Brasil, as pessoas com deficiência que não se qualificavam para o ensino regular permaneciam nas instituições especializadas e nas escolas especiais. Acredito, e me permitam dizer isso, que a atualização que propõe o Ministério da Educação é a volta a esse modelo de integração escolar, certo? Por isso, denominamos, me permitam a palavra também, de retrocesso, porque retrocede aos anos 60, retrocede aos anos 90. Então, já passamos por ele e conhecemos suas consequências. Eu fui professora de classe especial, fui professora de escola especial, sou professora de escola regular. A gente tem condições. Dos anos 60 até início dos anos 2000, que começou o movimento de inclusão no Brasil, quantos anos aí a gente tem para avaliar o movimento de integração escolar?
isso a gente quase não destaca. Quanto tempo nós temos de inclusão? E quais são já os impactos da inclusão? A integração escolar, isso também é importante de dizer. A integração escolar tem uma associação com a filosofia contratualista. Sabe por quê? Porque para essa filosofia corrigir os seus próprios limites de justiça, ela começou a reconhecer que era possível potencializar os indivíduos destituídos de potência racional para serem incluídos na comunidade moral humana. Vejam só se isso não tem uma vinculação com a integração. Quer dizer, aqueles que podem acessar o ensino regular devem acessá-lo. É uma inserção parcial. Então, é possível, na integração escolar e na filosofia contratualista, potencializar alguns estudantes com deficiência para que consigam frequentar as salas de aula do ensino comum, desde que alcancem a posse da razão. Essa é a nossa maior cilada, porque nós esperamos por um resultado. Nós aguardamos o resultado da razão idealizada, da linguagem de referência, da identidade de referência. Nós ainda não estamos reconhecendo o poder daquela frase segundo suas condições e capacidade. No entanto, ao não alcançar a racionalidade desejada, o sujeito permanece fora, excluído dos bens da justiça, como é a escola regular. Muitos segmentos estão falando de inclusão quando estão apoiados numa base conceitual de integração. Por isso, é importante discernir sobre o movimento de integração do movimento de inclusão. Repito, há diferenças de valores, há diferença de prática entre eles. Os filósofos políticos contemporâneos propõem outras condições. Vejam, gente, nós temos bases conceituais de filósofos contemporâneos que propõem outras condições diferentes desses filósofos contratualistas dos séculos XVI e XVII. Outros critérios para a gente enfrentar a injustiça da filosofia contratualista. Em um novo conceito de justiça social, aí sim surge um movimento de inclusão, porque o de integração está apoiado na base contratualista, o de inclusão em uma outra base filosófica. E vejam a diferença. O movimento de inclusão escolar, que tem como princípio o reconhecimento da diferença humana e não está preso a uma racionalidade idealizada. Então, o propósito do movimento inclusivo é de reconhecimento e a valorização de diversas formas de ser e de estar no mundo, de promover o potencial humano, independente se isso vai gerar benefícios econômicos ou elevar os índices de aproveitamento escolar. Que é uma outra questão grave. Reconhecer a diferença, valorizar, não está atrelado a uma vantagem mútua. Você frequenta a escola regular se nosso índice aumenta de aproveitamento escolar. Inclusão não atrela isso. Então, a igualdade de cidadania não pode estar, repito, vinculada à ideia de igualdade de capacidades. A inclusão escolar é um compromisso da escola regular, não apenas da educação especial. É um compromisso também, a gente fala pouco, saúde, não só do AEE. As pessoas, elas se uniram, sim, para estabelecer princípios que asseguram a inclusão social e escolar, culminando na materialização de textos políticos e legais publicados dos anos 2000 até os dias atuais, que tem por base o movimento de inclusão e não o de integração. Ou seja,
Antes de 2000, nós temos a Constituição, que é inclusiva, sim. E sabemos o quanto ela é avançada. Dos anos 2000 para cá, nós tivemos textos políticos e legais nacionais e internacionais que trazem a perspectiva inclusiva e não integracionista. Quando Convenção, Lei Brasileira de Inclusão, o Plano Nacional, traz a expressão Sistema Educacional Inclusivo, ele não está falando de integração. Os textos anteriores, sim. Nosso ordenamento jurídico estabelece, obviamente, um novo contrato social. E é para a busca de justiça social. Por isso, não é possível permitir uma distorção em função das nossas velhas crenças. Ler os textos políticos e legais dos anos 2000 para frente com a crença de integração ou com a crença sobre a deficiência, no modelo biomédico ou caritativo, não dá certo. Os textos legais e políticos dos anos 2000 para frente traz uma nova visão, novos conceitos. Por isso, meu início da fala, nós precisamos remover as barreiras conceituais. Elas são muito mais sérias do que as barreiras físicas. Então, a Constituição, artigo 208, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo 24, fala de sistema educacional inclusivo. A Lei Brasileira de Inclusão, fala em sistema educacional inclusivo. O Plano Nacional destaca o artigo 8º, super importante aqui, que dá elementos para a gente entender a meta 4. Fala em sistema educacional inclusivo, fala em garantir o atendimento das necessidades específicas na educação especial, certo? Se ainda a gente tem dificuldades para compreender o movimento de educação inclusiva, que pelo menos a gente não coloque em risco a democracia e os direitos humanos. Bom, eu só tenho isso. É mesmo? Parece que passa tão rápido. Começou às 11h06. Tá bom. Tá bom, vou tentar correr mais um pouquinho, então. Obrigada, presidente. A inclusão escolar desvenda as limitações da abordagem da filosofia política contratualista da justiça, considerando que todos os seres humanos sejam considerados iguais em dignidade. E diante disso, desse conceito de justiça social, cabe também a gente fazer uma revisão do nosso conceito de deficiência. E a gente tem estudos sobre a deficiência muito interessantes, Então, esses estudos dizem que são as ideias obsoletas de deficiência e de educação especial que se caracterizam como as maiores barreiras, Agora, vale dizer também que tudo isso em menor escala, porque cada vez mais as pessoas estão compreendendo o sentido da educação inclusiva e mudaram a sua forma de conceber a pessoa com deficiência, E é por isso que a gente constata cada vez mais o aumento de matrícula e de frequência no ensino regular, certo? Aqui eu vou resumir em função do tempo, mas é preciso a gente ver se a gente não está com um modelo biomédico da deficiência, porque esse modelo reduz a deficiência ao déficit, à incapacidade e à limitação, a deficiência como algo a ser curado. Então, eu não vou entender um flap de uma criança com autismo, que isso significa que ela faz isso para se acalmar. Eu vou tentar curar para que ela faça esse flap, quando eu deveria reconhecer e valorizar que isso é uma forma dela se acalmar. O apelo, acredito também, de alguns pais, porque os pais cada vez mais convencidos da escola regular,
as classes e escolas especiais visando a escolarização de estudante com deficiência, claro que tem como base o modelo biomédico, né? Porque faz ressurgir a ideia de que alguém com atraso precisa ser recuperado. Então, mesmo toda essa discussão pela volta a classes e escolas especiais, os pais não estão tirando, e isso a gente percebe em Santa Catarina, seus filhos da escola comum. Tá? Precisamos adentrar o modelo social da deficiência, né? Porque é um modelo que não coloca o foco no indivíduo, mas as barreiras no ambiente. Não vou abordar em função do tempo, mas o capacitismo está muito vinculado à ideia contratualista, né? Se valoriza algumas capacidades e não outras. O deficientismo tem estreita relação, se faz uma analogia com o sexismo e o racismo. Tá? E vale destacar que a Convenção da ONU, por isso que o Brasil é signatário, não é por uma imposição, a Convenção foi muito discutida, né? Isso chegou na minha cidade, chegou no Brasil como um todo, trazem conceitos avançados oficiais na definição sobre deficiência. Né? Há que se reconhecer, se valorizar isso e se saber disso. Tá? Um dos conceitos primordiais, como é que a gente não vai valorizar isso da Convenção, é o reconhecimento de que a criança, o sujeito, vem antes da deficiência. Como que a gente vai achar que isso é uma imposição? Como que a gente não vai achar isso avançado? A criança, o sujeito, vem antes da deficiência. Né? Reconhece o sistema educacional inclusivo, não de integração. Educação especial, gente, outro conceito que a gente precisa discutir. Pena que o tempo está curto, né? Mas foi no movimento de educação inclusiva que, pela primeira vez, a educação especial no Brasil deixa de ser vinculada à segregação. Por isso que se fala educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Educação especial nasceu dentro de escolas especiais, quando as crianças eram separadas do ambiente comum. Teve também a educação especial a perspectiva integracionista, quando uns podiam e outros não. Então, o nome é extenso, mas faz-nos dizer que a educação especial não está extinta. Ela foi redimensionada. A perspectiva dela é inclusiva. Eu sou uma professora que trabalho na educação especial na perspectiva da educação inclusiva, certo? E a educação especial vai para dentro do ensino regular por meio do AEE, que é uma ação da educação especial, não é a única. E eu não entendo por que o AEE é tão criticado por aqueles que defendem a volta das classes e escolas especiais. Então, essa nova maneira de pensar a educação especial começou a ser vivenciada e foi oficializada nos textos políticos e legais, certo? E é no AEE que se tem como prioridade a remoção de barreiras de acesso ao currículo. O AEE não é pouca coisa. Se, por um lado, a gente garante o direito à educação, vem o AEE garantindo o direito à acessibilidade. Isso não é pouco, certo? E a eliminação do viés capacitista de currículo. É óbvio que a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, causou muita resistência em função de sistemas de crenças e práticas que levam em consideração o modelo biomédico da deficiência. A educação especial tem, sim, papel fundamental na inclusão. Repito, tem, sim, papel fundamental na inclusão. Mas não é com a escolarização. O AEE não é barato, tá, gente? Essa história de dizer que isso economiza gasto para os governos, o que a gente tem de sala de recurso, de materiais dentro dessas salas, de professores, de formação, não é pouco gasto, é um investimento. Bom, rapidamente concluindo, né? Eu ia falar, porque às vezes é uma justificativa nos casos mais comprometidos, os casos mais comprometidos, os ditos com graves comprometimentos, eles estão dentro da rede regular de ensino de Florianópolis. Tá? Os impedimentos eles não podem ofuscar todas as possibilidades existentes para intervenção.
Agora, essa intervenção, que eu acho que é uma cilada, não é só da educação especial, é da escola comum, é da medicina. Olha, eu tenho casos de autismo, de crianças com autismo, que se autoagrediam, batiam com a cabeça na parede, e que se a gente fosse ver por um viés, retira da escola que não é o espaço dele, coloca num outro espaço escolar, à parte, junto com os outros. Isso não resolve, gente, porque a intervenção também é da saúde, de um medicamento, das terapias especializadas que a PAI faz tão bem. Em Santa Catarina, o nosso envolvimento com as PAIs é de perspectiva inclusiva. As especificidades, elas podem ser, sim, atendidas em vários contextos, mas nada substitui a escola comum. Nada substitui espaços de sujeitos com e sem deficiência. Inclusive, Peter Mittler, um grande pesquisador em inglês, ele diz o seguinte, que há pouquíssimas evidências convincentes e precisas de que pessoas com diagnóstico de deficiência ou autismo requeiram uma intervenção educacional específica. Então, nós não precisamos de um ensino individualizado como se propõe nas escolas e classes especiais, mas um ensino que leve em consideração os estilos individuais de aprendizagem. Eu tinha inúmeros casos aqui para dar de exemplo de crianças que eu acompanho, mas destaco que o trabalho coletivo e colaborativo entre professores de educação especial, como eu, que estou na escola, e do ensino comum, como meus colegas de sala de aula, e entre profissionais da saúde, como a gente faz essa articulação com psicólogos, médicos e entre outros, desmistifica a aura do conhecimento dos profissionais da educação especial. Então, nós precisamos, sim, melhorar e ampliar as políticas na saúde, na assistência social, no amparo às famílias e nas terapias especializadas. Não é uma situação de levar determinadas crianças para classes e escolas especiais. As classes e escolas especiais não tornaram melhor a vida das pessoas com deficiência. Pelo contrário, muitos tiveram seus comportamentos automatizados e condicionados. Nós temos pesquisas que revelam isso, porque nós já tivemos essa experiência no modelo integracionista. As classes e escolas especiais deram conta? Claro que não. Claro que não. A deficiência tem relação... Deixa eu pular aqui para... Estou resumindo, senhor presidente. Tá? Os professores não estão preparados, meus colegas professores se sentem ofendidos com essa afirmação, tá? Porque reafirma o tempo todo a incompetência dos que fizeram e estão fazendo transformação. Há um processo de desmoralização dos professores e a falta de reconhecimento do seu papel como protagonista na mudança educacional. Trabalho com muitos professores que, num trabalho coletivo e colaborativo, me mostraram muito mais caminhos do que eu, que sou considerada especialista de educação especial. A gente não pode mais subestimar as habilidades e experiências em uso nas escolas. O AEE, há um desconhecimento do que significa o AEE. Tiram como referências as experiências que se dizem fazendo AEE, mas não são. Não se reduz ao contraturno AEE, não se reduz à sala de recurso multifuncional, não se reduz ao atendimento individualizado da criança, não se reduz a... Desculpem. Educação regular, na minha experiência, e classe especial, eram linhas paralelas e não convergentes. AEE e educação escolar são linhas convergentes, Então, e é por meio do AE que os estudantes com deficiência têm acesso aos materiais e recursos de acessibilidade. AE é apoio, sim, isso não é pouco, não é substitutivo. A inclusão escolar não é incompatível com o apoio, tá? Por isso o AE. Isso está na resolução 4. E, como eu já ouvi, o desejo de revogar essa resolução é mais uma demonstração que a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, não foi compreendida. A EE não é fechado, não é uma redução, é sim uma mudança de concepção. Tá? Então, finalizando,
Há um equívoco muito grande dizer que um sistema inclusivo pode ter classe e escola especial. Esses ambientes não são alternativas de inclusão. Pelo contrário, são alternativas de segregação. Turmas separadas são ilegais, sim. Não podemos trazer uma opinião. Isso está na legislação. A escola não é uma organização que deve garantir que todos alcancem o mesmo conhecimento e habilidades uma vez que esteja concluído o processo. A igualdade não é ponto de chegada, é ponto de partida quando a gente dá o direito à educação. Então, agora, faz-se extremamente necessário que não nos coloquemos na posição de condenar a escola, porque ela é uma potência para renovar e recriar o mundo. Vamos unir esforço para recriá-la? Vamos, não é essa a proposta de hoje? Para aprimorá-la, sem que nenhum estudante esteja de fora. Esse, para mim, é o maior desafio. Né? Que as novas gerações não tenham as dificuldades que nós temos de conviver com comportamentos ditos atípicos, que não lhes cause mais o estranhamento ao se depararem com situações comportamentais que fujam ao esperado. Por último, que o contrato social em favor da inclusão não seja rompido. Inclusão não é uma opinião, né? É um fato, é uma lei. E lança aqui uma expressão de um artigo que eu escrevi agora para um livro, mais do que o nada sobre nós sem nós, tudo sobre nós, com todos nós. Isso é uma questão de justiça. Eu quero continuar, mesmo não sendo mãe e não tendo uma deficiência, a defender os direitos da pessoa com deficiência. E no que se refere à educação, defender esse direito é defender o direito de todos, sem exceção, estar na escola comum. Muito obrigada.